ler 2 versículos bíblicos, mas não fecha a Bíblia, o restante dos versículos estaremos acompanhando ao decorrer da ministração. Amém? Aí atrás os irmãos conseguem nos ouvir aqui à frente? Dá um sinal só aí atrás, diga amém. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no livro de João, capítulo de número 15. Versículo de número 8. João, capítulo de número 15, versículo de número 8. E o outro texto que nós estaremos lendo está no livro de Lucas, capítulo de número 15, nos primeiro e o segundo versículo. Se os restantes irmãos quiserem acompanhar aqui na tela, poderia facilitar. Primeiro vamos ler o livro de João, capítulo 15, versículo de número 9. Se formos ler na tela, acho que podemos acompanhar a mesma versão e podemos ler numa só voz, amém? Respeitando os sinais de pontuação, porque crente tem que ler bem para podermos entender a palavra do Senhor, amém? No meu contar de 1 até 3, 1, 2, 3. Como o Pai me amou, também eu também amo. Permanecer no meu amor. Volta para o versículo de número 8. Isso é glorificado meu Pai, e deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Lucas, capítulo de número 9, número 15, desculpa, no versículo 1 e o 2. Vamos ler a palavra do Senhor? Chegavam-se a ele todos os e pecadores para ouvir. 12. Os fariseus e os escribas murmuravam sempre: este recebe pecadores e come com eles. Muito obrigado, podemos tomar assento. Queridos irmãos, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de estar reunido nesta manhã. Pastor, com todo respeito, posso pedir para desligar esse ventilador? Isso vai me ajudar um pouquinho, amém? Graças a Deus. Queridos, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Kwamba, nosso pai, né, que tem sido o mentor dessa casa, tem sido também a bênção de Deus para o nosso ministério aqui na nossa província. Desde a primeira vez que eu vim para a Beira, em 2018, tem me recebido com muito amor, muito carinho. E em 2021 estive na escola bíblica no ITEC, e em 2022 a escola bíblica nos convidou para podermos cooperar com eles. Foi nesse ano que, para a glória de Deus, o Senhor preparou uma varoa abençoada e casamos no ano a seguir, já em 2023. E de lá para cá, residimos lá em Marrocane e servimos a Deus lá na escola bíblica. Já tivemos a oportunidade de receber os jovens da casa lá na escola bíblica. Também foi um momento muito abençoado. Por umas boas motivações nos encontramos lá, que era estar na presença de Deus. Numa outra oportunidade, também podemos receber as mães daqui da casa de oração, que também tiveram dias de oração lá, e foi uma bênção. Então, irmãos, nós cooperamos do outro lado, mas por muito tempo nos dedicamos naquele bairro, nos dedicamos lá com os irmãos, e o telefone tocou, e agora estaremos também cooperando deste lado, junto com os irmãos. Amém. Queridos irmãos, como o pastor falou, tenho muitos nomes, que seria Valgêncio, Amido Sombrama Singh, o nome de casa é Vali, mas desde 2013 e foi dado por apelido Timóteo. O nome Timóteo é resultado do nosso empenho na obra do Senhor, a qual o meu pastor dizia: eu me sinto Paulo diante de um Timóteo. O jeito como você serve a Deus nesta casa e do jeito que você me serve, eu me sinto
como um Paulo na vida, com um Timóteo ao lado. Então daí começou a chamar Timóteo e até hoje é esse Timóteo para a glória de Deus. Amém. Minha esposa querida não está aqui, para a glória de Deus, em breve vou ser papai pela primeira vez. Aleluia! Pode dar glória a Deus aí. Aleluia! Então nós vamos ser papai. Aí choveu, a estrada não está boa, aí para levar a maninha a sair de casa, aí é complicado, que a estrada é bem ruim. Mas para a glória de Deus, ela vai estar lá em Marocanha, cultuando o Senhor. Mas na outra oportunidade, nós estaremos aqui juntos para celebrar o nome de Jesus. Amém? Querido, o assunto do dia é conhecido por todos. Todos nós conhecemos o assunto do dia. Quando falo que todos nós conhecemos o assunto do dia, é que é um assunto de conhecimento quase do mundo inteiro. O mundo inteiro, de alguma forma, comemora esse dia. Por mais que poucos estejam preparados ou estejam cientes do que está a acontecer, mas também entram na onda da comemoração, alegando que também são filhos de Deus, alegando também que são crentes, por mais que é crente só naquele dia e ponto final. Queridos, nós já aprendemos e já entendemos o que é a Páscoa. Páscoa é Cristo Jesus. Vimos o povo hebreu que tinha que sair do Egito, ali foi a primeira Páscoa e tudo que aconteceu naquele cenário para o povo, na última noite, para o povo sair do Egito, tudo aquilo apontava para Cristo Jesus. Então tudo que aconteceu naquele lugar, a maneira como o povo saiu dali, o que comia, como comia, a pressa que tinha, o tipo de alimento, tudo aponta para a pessoa de Cristo. E hoje não levaremos tempo para poder explicar coisa por coisa, ou cada alimento, cada gesto ali, apontando para a pessoa de Cristo. Amém. Mas o que me preocupa para o dia de hoje é porque nós temos recebido a palavra, nós conhecemos a Cristo, nós confessamos a Cristo, nós falamos de Cristo e temos Ele como nosso Senhor e Salvador. E há um título que vem em nós, porque a palavra nos permite ter esse título. Nos chamamos discípulos de Jesus. Ser chamado discípulo de Jesus é porque nos caracteriza a maneira como Cristo é, a maneira como nós andamos, a maneira como nós falamos, de alguma forma apresenta que somos discípulos de Jesus. Mas se formos ver a palavra do Senhor que nós lemos agora em João, a Bíblia Sagrada diz o quê? Se for ler o primeiro versículo, ele vai falar: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Ele vai dar ali alguns requisitos importantes para poder permanecer na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, o Salvador. Então tudo que nós fizemos aqui, estávamos a representar o que Ele é. As danças que foram feitas, os hinos que foram feitos, as poesias que foram feitas, teatros feitos aqui, tudo isso apresentava a pessoa de Cristo, o que Ele fez, de onde Ele veio, o que Ele opera em nós, tudo isso para a glória de Deus. Mas o assunto que fica agora é: quem eu sou no meio disso tudo? Eu represento aqui o que Ele é, eu falo com a minha boca o que Ele é, eu digo para as pessoas o que Ele é. Agora, onde é que eu me encaixo nisso tudo? Aleluia! Que não basta só falar, não basta só citar, não basta só conhecer a Cristo Jesus, é necessário ter vida com Ele. O que faz toda a diferença para a nossa Páscoa, o que faz toda a diferença para esta comemoração, é que esta comemoração não é para o desviado, esta comemoração não é para ímpio, esta comemoração é para os que têm comunhão com Deus. Não sei se o amado está entendendo. Nós somos santificados na Páscoa, comemoramos a Páscoa porque estamos santificados. É preciso entender isso. Não é qualquer um que entra na Páscoa, porque o que simboliza a Páscoa também hoje é simbolizado pela Santa Ceia. A pergunta é: na última ceia onde você estava? Se era a nossa Páscoa. Em outras ceias onde você estava? Se era a nossa Páscoa. Porque a Páscoa é a ceia do Senhor,
é lembrarmos a morte de Cristo, é lembrar o que Ele fez por nós. Aí depois abandonamos a ceia, eu me afasto, não me reconcilio com o Senhor, e no dia da Páscoa estou dentro, estou a comemorar a morte e a ressurreição de Cristo. Não vai valer nada, não vai passar de uma simples comemoração, onde de alguma forma é como se fosse domingo, aquele domingo que todo mundo na casa deles tocam músicas cristãs pela manhã, mas quando já dá 14 horas, 15 horas, é farafara toda noite, onde uns vão beber toda noite, vão se prostituir. Quando dá meia-noite diz, não, é melhor eu parar, porque amanhã eu tenho missa, amanhã tenho que ir à igreja. Não há vida, só uma força de hábito. Se hoje nós estamos a comemorar a Páscoa, será que não estamos a seguir somente uma agenda nacional, uma agenda mundial? Se hoje estamos na Páscoa, qual é a motivação? Será que não estou a cumprir para os outros verem que eu sou cristão? Cadê a vida dessa Páscoa? Cadê o resultado dessa Páscoa? Como a irmã aqui fazia poesia assim que cheguei, estava já atrasado. A irmã aqui falava da poesia, o que adianta? Se você vive do jeito que der, e daqui a nada você vem dizer que estou dentro da Páscoa. O que significa? Me perdoa dizer isso para você. Você não está na Páscoa, mas você está num culto de arrependimento e santidade. A Páscoa é para quem está bem com Deus, mas o culto é para todos estarmos ligados com Ele. O culto é onde nós vamos ouvir a palavra, é onde nós vamos nos arrepender, é onde nós vamos nos reconciliar com Deus. Mas a Páscoa não é qualquer um que pode comemorar. Posso ouvir um glória aí? Posso ouvir um glória aí? Este é o encontro de fiéis. Este é o encontro dos filhos de Deus. Então a coisa tem que ser dita para os filhos de Deus. Porque ao sair daqui nós precisamos explicar melhor o que é a Páscoa. Nós precisamos ir ao encontro daqueles que dizem que estamos a comemorar a Páscoa. Dizer, meu querido, não se preocupa, não vai dar para você comemorar a Páscoa desta vez. A Páscoa não se comemora só num ato físico. A Páscoa se comemora no Espírito. Gememos, choramos, perdemos juízo, vamos na presença dEle e dizemos, Senhor, eu não merecia, mas o Senhor morreu na cruz para me perdoar e me levar um dia para o reino da glória. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí, eu vim para o culto da Páscoa e esse amado aí agora está estragando o meu plano. Eu vim para o culto da Páscoa, agora mudou tudo. É que o nosso culto não é físico, o nosso culto é espiritual. A nossa comemoração não é física, a nossa comemoração é espiritual. O assunto aqui pode você ter visto fisicamente, mas o assunto é mais espiritual do que fisicamente. É vida, aleluia, é vida. E nós lemos a palavra do Senhor em João, onde Jesus vai falar para os seus discípulos, no versículo de número 8, João, pode colocar na tela para nós? Amém. João, no versículo de número 15, capítulo 15, 8, diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Há uma condição para nós sermos chamados filhos de Deus. Há uma condição para nós sermos chamados discípulos do Senhor. Discípulos de Jesus, irmão, não é aqueles que nós hoje podemos chamar de obreiros consagrados. Hoje há a ideia de que eu sou servo de Deus, se a igreja reconhecer-me, se a igreja talvez colocar um título em mim, se a igreja me colocar como membro no grupo de obreiros, aí eu sou discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não é não é somente quando há um reconhecimento humano. Discípulo de Jesus é todo aquele que obedece à palavra do Pai. Você é discípulo de Jesus. Você é um servo de Deus. Quantos pais estão aqui? O que vocês são na vossa casa? Vocês são sacerdote na família. Vocês são homem de Deus na casa. É vocês que levam Jesus na casa. O que vocês são? Discípulos de Jesus. As mulheres virtuosas são discípulos também. Os filhos lá em casa são discípulos também. E Jesus disse o quê? Para serem meus discípulos é necessário que deis muito.
É necessário que dê muito? Pergunta para quem é o teu seu lado, qual é o fruto? Aleluia. Qual é o fruto? Não levaria muito tempo para citar os frutos do Espírito, quando nós vamos ler lá em Gálatas capítulo 5, no versículo de número 22. Lá está o fruto do Espírito. Só é discípulo de Jesus quem tem o quê? Quem tem a paz, quem tem o amor, quem é longânimo, quem é benigno, quem tem bondade, quem tem fé, quem tem mansidão, quem tem temperança. Esse é discípulo de Jesus. É este que está na ceia, é este que está na Páscoa. E como eu dizer que venho comemorar a Páscoa, se toda semana eu estava em briga? Como é que eu digo venho comemorar a Páscoa, se eu não falo com o meu próximo? Como é que venho comemorar a Páscoa, se eu odeio o meu irmão? Eu tenho um ódio por aquela pessoa, eu não suporto ele, mas estou aqui no culto da Páscoa. Por isso que volto a repetir, você não está no culto da Páscoa. Comemora-se a Páscoa quem está bem com Deus. Aleluia. Nós estamos num culto da Páscoa. Celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Celebramos o que Ele fez na cruz de Calvário por nós. E me permita não me fechar muito a esse assunto, mas a irmos ao que nós acabamos de ler no livro de Lucas. Pode olhar a sua Bíblia no que está escrito. Lá no livro de Lucas, vai falar de um encontro em que Jesus estava. E nesse encontro, a Bíblia vai falar que tinha dois grupos. O primeiro grupo que a Bíblia destaca, diz que lá estavam os publicanos e pecadores. No versículo de número 2, o segundo grupo que estavam eram os fariseus e escribas. Os dois grupos estavam reunidos no mesmo lugar. Mas há um porém, é que quando estavam lá reunidos, alguns não se agradavam da presença dos outros. O que acontecia é que o primeiro grupo, os fariseus e escribas, eram conhecedores da lei, eram conhecedores da palavra. Presta muita atenção no que vou falar hoje. É que ali era o encontro de Cristo. E Cristo estava ali para ensinar. Mas aqueles que conheciam a palavra murmuravam, porque ali estava presente os publicanos e os pecadores. A ideia era: Cristo está para nós, Cristo está para atender nós. Como é que esses pecadores, como é que esses publicanos estão aqui dentro conosco? Muitas das vezes é o posicionamento da igreja nos dias atuais. Permita dizer, dentro da igreja, meu pastor, nós encontramos dois grupos que estão dentro da igreja. Jesus, ao ver aquela atitude dos discípulos, ao ver aquela atitude dos que eram conhecedores da palavra, Jesus começa a narrar uma parábola. Jesus fala primeiro da ovelha perdida. Diz que como é possível um senhor abandonar uma ovelha para abraçar as 99? Não é assim que acontece. Perdendo uma ovelha, um homem, ele deixou as 99 e foi ao encontro de uma ovelha perdida e trouxe essa ovelha e junto se alegrou, porque a ovelha perdida foi achada. Assim é o reino do céu. Há uma festa quando um pecador se arrepende. Jesus não para por aí. Agora narra um outro acontecimento. Estando uma mulher perdendo uma dracma e não sabendo aonde a colocou, começa agora, limpa a casa, vara a casa, até que ache a dracma perdida. E achando essa dracma, ela vai e comemora com os outros, porque achou o que havia perdido. Achando essa dracma, Jesus diz, é assim, quando um pecador se arrepende, há uma festa lá no céu. Queridos irmãos, são duas percas, parecem diferentes, mas têm o mesmo sentido. Por quê? A ovelha que estava perdida, ela sabia que estava perdida. Existem pessoas, pastor, que quando estão perdidas, estão cientes de que estão perdidas. Há pessoas que quando se perdem, são como ovelha, choram pedindo socorro. A ovelha perdida, para ser achada, era necessário ter um bom ouvido, porque em algum lugar você ia ouvir talvez um ruído, bé, bé, bé.
quê? Porque a ovelha se sente perdida. A ovelha tem o conhecimento de que eu devo andar em grupo e devo andar com meu líder. Aqui onde eu estou, não estou com meu grupo, não estou com meu líder. Então eu vou gritar, Bé, até que o líder o possa achar. Assim é a humanidade. Tem pessoas que estão perdidas no nosso meio. Estão a dar um grito de socorro. Estão a gritar, socorra-me. Eu não estou a aguentar. Eu estou perdido. Alguém me resgata. Mas também tem alguns, como esta moeda, que está perdida. Só que eles não sabem que estão perdidos. Por quê? A moeda não grita. A moeda, aonde estava perdida, ela não sabia que estava perdida. Ela achava que foi guardada ali. A moeda, para ser achada, houve muito trabalho. Porque, meu Deus, o que acontece com a moeda? A moeda, ela vai simbolizar os crentes que estão na igreja, conhecedores da palavra, que vê na oração, que vê no jejum. Mas a verdade é uma: eles não estão bem com Deus. Estão perdidos, mas acham que está tudo bem. O facto de estar nesta casa não te torna mais santo. O facto de você vir aos cultos sem faltar não te faz você ser um crente. Ser crente é vida. Ser crente não é presença física. Ser crente é o íntimo, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Jesus percebeu. Ninguém seja aqui, não estão a entender o que está acontecendo. Os publicanos que estavam a murmurar por causa da presença, os fariseus que estavam a murmurar por causa da presença dos publicanos, é como nos dias atuais, a igreja que está perdida, crentes que estão perdidos, mas que olham para o outro e dizem: este não merece, este não deveria estar aqui, porque é nós que deveríamos estar aqui. Nós somos assim. Mas Jesus, ao perceber de que não entendiam nada, ele agora começa a contar a história do filho pródigo. É importante, irmão, ao ler a Bíblia Sagrada, ler algumas histórias anteriores, porque tem história que está para representar uma outra história. O filho pródigo, quando a Bíblia vai falar dessa história, diz que havia um homem. Quem é este homem? Falando aqui num símbolo. Este homem poderia se tratar de um encontro. Diz que um certo dia um certo homem tinha 2 filhos. Esses 2 filhos representavam a divisão daqueles 2 grupos. Onde eram os publicanos de um lado e onde tinha lá os fariseus do outro lado. Tinham 2 filhos naquele lugar. E os 2 filhos, estando juntos com o pai, o mais moço pede ao pai: pai, dê-me a parte da herança que me pertence. Praticamente, em outras palavras, este filho está a dizer: meu pai, você viveu muito, deveria morrer para nós termos herança. Porque herança não se exige o pai em vida. Herança só se dá quando o pai morre. Enquanto estiver em vida, não é herança, porque tem dono. Mas quando ele morre, nós somos herdeiros. Jovem que está aqui, talvez já planejava pedir herança ao seu pai. Não faça isso em nome de Jesus, porque você está a pedir a morte do teu pai. Não se pede herança enquanto alguém está vivo. Herança é quando a pessoa já passou desta terra e diz que com quem vai ficar isso? Vamos repartir com os seus filhos. Aí Jesus conta que o mais moço diz para o pai: dê-me a parte da herança que me pertence. Mas quando nós lemos a história, a Bíblia fala que o filho mais velho calou, não fez nada. Ouviu o mais novo a pedir a herança e ele só ficou atento. Mas quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, diz que o pai repartiu a herança por os 2. Leia bem, querido. Pode voltar a história, só para que o irmão venha conosco na comunhão desta palavra. Versículo 12. Diz o quê? E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Não repartiu por um, repartiu. Deu uma divisão. E o mais moço não pediu, mas recebeu. Não sei se o amado está a entender.
Não pediu, mas recebeu. Cometeu o erro que o mais novo cometeu. Não sei se o amado está entendendo. É o crente que era bonito, finge. É o crente que faz tudo na calmaria. É o crente que parece que é cuidadoso. Ele não é cuidadoso para não pecar. Ele é cuidadoso quando peca. Ele é cuidadoso quando erra. Ele é cuidadoso quando falha. Ele é cuidadoso quando ele está envolvido no que não agrada ao Senhor. Mas ele está ali. Parece um coitadinho. Mas, querido irmão, é um problema muito grande. Porque ele está perdido, mas não sabe que está perdido. A Bíblia Sagrada vai falar que ele reparte. Mas o que acontece agora? É que o moço, o mais novo, gastou tudo. Diga para mim, comigo, desculpa. Gastou tudo. Diga de novo, gastou tudo. Gastou tudo. Pastor, me permite sair um pouco daqui? Posso? Desculpa. O que acontece? O mais moço gastou tudo. Simbolizando aquele crente que um dia estava conosco, ouviu a palavra, mas um dia ele se afastou, não só de Deus, até da congregação, e foi lá fora, até se dar mal, como o mais novo. O mais velho praticamente não gastou nada, porque ficou ali, ainda a usufruir das coisas do pai. Mas onde que nós descobrimos que o mais novo, o mais velho, tinha problema? Porque quando o mais novo se arrepende, reconhece que eu falhei, ele está como aquela ovelha perdida, é que reconhece que estou perdido. E o mais velho é como a moeda perdida, que não sabe que está perdido. Aí fica agora. O mais novo disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou me humilhar. Vou dizer que eu não sou nada. Vou dizer que eu não valo nada. Porque eu gastei. Eu errei contra ti. Eu falhei, meu pai. E quando chega lá, o pai, cheio de amor, recebeu o seu filho. Abraçou o seu filho. Aí muitas das vezes acontece esse papel do pastor, em que o pastor é como se fosse esse pai. A ovelha estava perdida. Timóteo estava perdido, meu pai. De repente o Timóteo volta, o Senhor abraça, o Senhor dá oportunidade, o Senhor coloca ele para cantar, coloca ele para jejuar. Aí vai se descobrir que os perdidos estavam aqui dentro. Aí se levantam como o mais velho se levantou. Quem é este para merecer uma festa? Quem é este para comer aqui até matar seu animal? Aí se manifestou o quê? O orgulho que estava no coração do mais velho. Assim representa a igreja no dia de hoje. Estamos cheios, estamos orgulhosos. Em algum minuto me permita dizer, pastor, não estamos preparados para ver alguém a se reconciliar. Porque quando esta pessoa volta, o assunto fica nos telefones. O assunto agora se torna conversa no meio da igreja. O departamento, quando vê a irmã voltar, e diz: como assim? Mesmo se voltar, aqui não vai ter oportunidade. Aleluia. Aleluia. Amados, estamos a entender o que a palavra está nos ensinando nessa manhã? Que é possível uma igreja perdida, mas ter característica, às vezes física, de quem está bem. Mas espiritualmente falando, o filho mais moço, mais velho, não saiu. E todo mundo, quando prega essa palavra, quase elogia o mais velho. E só questiona: por que ele não quis entrar na festa? Assim é a igreja do Senhor. Mas uma coisa é verdade, queridos: que o Pai, Jesus Cristo, ao comer com os publicanos e pecadores, ele quebrou o protocolo. Porque o encontro deveria ser para os escribas e fariseus. Só que os escribas e fariseus também eram os hipócritas, conhecedores da lei, mas que não viviam a mesma lei. Assim somos nós no dia de hoje, em que nós viemos nessa Páscoa. Aproveita dela para dizer: eu estava a vir comemorar, mas eu descobri que eu vim me reconciliar com o Pai. Ele é o Deus de amor,
que está para receber os dois grupos. Preguei nesta manhã, ainda prego até agora. Estamos falando para os que estão dentro, mas estão perdidos, e falamos também os que estão perdidos e reconhecem que estão perdidos. E hoje talvez vieram a este culto para comemorar a Páscoa. Hoje vieram a este culto porque reconhecem que são pecadores, reconhecem que são falhos. Mas havia alguém que está perdido aqui, que disse assim: só veio hoje porque é Páscoa, pecador. Só veio hoje porque é Páscoa, corrupto, prostituto. Alguém na mente já deu nome a essa pessoa, porque veio no culto da Páscoa. Mas permita dizer, aquele que deu nome é sinal de que ele está perdido. É sinal de que você está perdido. Talvez você não reconheça, mas o Espírito de Deus, nesta manhã, nos traz a oportunidade de podermos entender qual é o nosso posicionamento. Qual é o teu posicionamento? Qual é o teu posicionamento, cristão? Qual é o teu posicionamento, igreja? Em que lado você está? O que você é hoje? És o fariseu? Finge o amor, mas não tem? Finge justiça, mas não tem? Ah, mas como é que alguém vai dizer que eu sou fariseu? Calma aí, meu irmão, não me ofenda neste culto. Envolvido em negócios, mas nos negócios vendemos o que é podre, somente para ganhar dinheiro. Permita dizer que crente, quando o tomate está podre, ele precisa dizer: o tomate não está em boas condições, é por isso que tu vai te vender barato. Se quiser leva, se não quiser não leva. O crente não finge colocar o tomate bom enquanto o resto está podre e te entrega. Isso é o quê? É engano. Do jeito que ele engana no tomate, ele engana em muita coisa. Aleluia. Nos dias atuais, por causa do meio de sobrevivência, nos envolvemos em tantas boladas para os jovens. Mas e essas boladas como estão? E Deus onde é que está nas boladas? E Deus onde é que está no relacionamento? Queridos irmãos, não adianta julgarmos quem está fora, enquanto nós aqui dentro estamos muito perdidos. Não adianta hoje virarmos o olho e dizer eles estão lá na prostituição, se a única coisa que aconteceu aqui é porque você não está na rua da prostituição, mas está a se prostituir dentro da igreja. Porque a prostituição dentro da igreja não é só um ato de se envolver com o outro até, mas a sua mente pode também estar envolvida em prostituição. Coloca um pouco, amado, as obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Vamos lá separar os grupos aqui, porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Vamos ler junto. 1, 2, 3. Segura um pouco. Aqui, na versão que o amado está a usar, está escrito adultério. Mas numa versão que abraça todos, em que alguém vai dizer que tem uma obra que não tem, aqui diz adultério e fornicação. Adultério e fornicação tem mesmo sentido de prostituição. Por quê? Porque a prostituição é todo o envolvimento sexual com uma outra pessoa que não faz parte do casamento. Seja talvez, enquanto eles são solteiros, é fornicação. Enquanto você é casado, é adultério. Mas tudo é prostituição. Amém? Depois diz qual é a outra obra? Impureza. Aleluia. É aí que a gente se perde muito. Vivendo coisas impuras, se envolvendo em coisas impuras, coisas que não agradam a Deus, pegar, tocar em coisas que não glorificam o Senhor, ambientes que não agradam ao Senhor, e às vezes queremos invocar o nome dEle, enquanto a casa não está preparada para a presença dEle se manifestar. E a outra obra diz lascívia. Lascívia está a falar do quê? De pecado a partir de onde? De sentimento. A mente envolvida em pecado. Queridos irmãos, é importante vigiarmos nesse pecado, porque nós até cairmos na prostituição é porque às vezes já começou na nossa mente. Há pecados que a gente se envolve através da mão,
através do olho, através da boca. Quando muitas das vezes namoramos e no namoro saímos nos beijos. A pergunta é, quando você beija alguém, sente o quê? Como é que a tua mente fica? É por aí que o crente não pode se envolver desta maneira. Tem que ter cuidado. Por isso que alguns não chegam ao casamento. Por quê? Porque há muito beijo. E esse beijo não é um beijo qualquer. É um beijo com intenção. Crente não pode andar de noite. Crente não pode andar com a namorada de noite sozinho. Não faça isso. É mau testemunho. Significa que você não é crente. Crente namora de dia e não namora na escondida do seu pastor. A partir do momento que eu gosto de uma ovelha, eu tenho que aproximar o pastor. Porque há uma coisa. Pode ser que aquela ovelha tenha um assunto que nunca vai me falar, mas o pastor tem conhecimento. A oportunidade que eu tenho de falar com o pastor é o pastor dizer: meu filho, calma um pouco, aquela irmã não está preparada. E de repente você não consultou o pastor, somente se envolveu. Os dois entram no poço. O irmão que era espiritual acabou a espiritualidade porque não consultou a ninguém. Não tem bênção espiritual dentro desta casa aqui. Desculpa, pastor, não tem nada a ver com engraxar sapato, tá bom? Nada, por favor. Não faz parte do meu caráter. Amém? Mas dentro desta casa tem pastor, tem líder. E o não dele é o não de lá do céu. Se ele dizer: está tudo bem, meu filho, estás abençoado, pode crer que o céu está aberto para ti. Porque aquele que Deus colocou, falou, disse. Não sei se os amados estão a entender. Não estou a engraxar sapato, mas é assim que eu cresci. Já tenho quase 17, 18 anos de cristão, mas eu sempre dependo dos meus pastores. Até hoje, nada já fiz sem consultar os meus líderes. Para aquele que talvez dizia: ele é matreco. A minha matrequice me levou longe. A minha matrequice valeu a pena. E vou continuar matreco para muitos, mas bem com Deus. A bênção do pastor é uma coisa muito importante. Aleluia, aleluia. Diga para quem do seu lado: seja abençoado, irmão. Agora diga para ele assim, levanta um pouco as suas mãos assim. Vou fazer uma coisa aqui. Você pode rir, mas eu gosto de dizer isso. Faça assim. Diga assim para ele: Deus não vai descer. Faça assim, com asa, para falar contigo. Aleluia, aleluia. Não vai ter asa, não. Não vai ter asa. Deus está falando contigo através da palavra. Deus fala contigo no culto. Deus fala contigo na oração. Deus fala contigo no louvor. Não são as asas que hão de vir aqui para nos dizer, para nos anunciar a boa nova. A boa nova já foi anunciada na palavra. Aleluia! Irmãos, eu quero terminar por aqui. Falar que Deus nos ama a todos nós. Falar que Deus nos quer no seu reino. Assim como Ele naquele dia recebeu os publicanos e os pecadores, no mesmo lugar se encontravam naquele dia os fariseus e os escribas. Assim é o reino de Deus. Ele quer todos nós unidos na mesma fé. Tiremos o orgulho da nossa mente, tiremos o orgulho dentro da igreja, tiremos orgulho em nossos corações, porque às vezes estamos perdidos e não sabemos. Deixa eu dizer, características de um perdido são essas aqui. Versículo a seguir diz o que? Versículo 17. Outra característica de quem está perdido. Leia comigo. Outro. Aham. Leia bem alto. Aham. Isso. Não é eu que falei que você não vai para o céu. É a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Diz que os que cometem tais coisas não entrarão no reino do céu. Culto da Páscoa, pode entrar, pode cantar, pode pregar,
pode orar, mas no reino você não vai entrar, vai ficar aqui. Aleluia, aleluia. O nosso servir não pode terminar aqui. Eu aguardo uma coroa naquele dia. O meu trabalho não pode terminar aqui. O meu joelho dobrado, um dia ganharei benefício. A minha renúncia de hoje, um dia terei, aleluia, o galardão. Essa garantia e a esperança para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Jovem, estou a te ajudar? Estou a te ajudar? Jovem, estou a te ajudar? Não vai me chamar de santarão, amém? Sou ser humano, amém? As tentações são iguais, amém? Aqui estou suando, não suo só para pregar, suo para fugir do pecado, suo para vigiar, suo para mudar de vida. Tem coisas que luto até hoje e eu tenho que deixar na presença dele. Digo: Senhor, finja que não viu, me perdoa, me ajuda a mudar, porque sou assim para ganhar o reino dele. Aleluia. Não se orgulhe hoje, porque você canta, porque você ora, sou obreiro. Não deixa o título te matar, não deixa o reconhecimento te matar. Temos um hábito nós hoje, no culto sagrado, alguém termina uma oportunidade, a gente dá um aplauso. Permita dizer, é bonito aplaudir, mas às vezes estamos a matar outras pessoas. Valia a pena não termos aplaudido, porque aquele aplauso se fez ele se orgulhar, se achou que pregou mais que quem, porque aplaudiram e até ficaram em pé. Aí quando ele sai já não vigia, quando sai o orgulho está nele, e daqui a nada tombou por causa de um aplauso. Permita dizer, se não der para aplaudir, pode não dizer nada para ele, mas lá em casa fala dele em oração. Lá em casa dobra o joelho por ele. Diga: Senhor, aquele Timotinho, não falei nada para ele não se perder, mas Senhor, eu lhe incluo em oração. Guarda teu filho. Vocês são amados, estão a entender? Voltando para o livro de João, capítulo de número 15, versículo de número 8. Vamos ler, somente, já estou a encerrar. É a segunda vez que eu vou falar que já estou a encerrar, né? É só contar, tá? Já é a segunda vez, estou a encerrar. Diz o quê? Vamos ler 1, 2, 3. Amém. Assim sereis meus. Eu vou terminar a contar a história de bambu. Aí alguém vai dizer: ah, já começou. Fugiu da Bíblia, agora tem a história da mãe dele, do pai dele, agora já era. Mas vou contar essa história com muito amor. Havia um senhor, praticamente tinha uma fazenda muito grande. E esse senhor, jovem já ia atrás, adolescente, vamos prestar atenção nessa história. O que acontece com esse senhor? Nos bambus que ele tinha, ele cortava alguns para usar, cortava outros para usar. Mas tinha um bambu lá que via os outros já ser cortado, e aquele bambu dizia: quando é que vai chegar a minha vez? Porque eu também quero ganhar o privilégio que outros estão a ganhar, de ser cortado e ser usado. Aquele bambu ficou muito ansioso, e quando o dono vinha com katana para cortar um certo bambu, ele dizia: hoje é minha vez, ele vai me tirar daqui. Só que o dono chegava, cortava um outro bambu, ele ficava desanimado. Não foi desta vez, mas quando ele vier da próxima, serei eu vou ser cortado, vou ser usado. Ele queria ser usado, e o dono voltava, cortava outro bambu, vinha de outra vez, cortava outro bambu, e aquele bambu sempre triste, alegre, e um belo dia, o dono com sua katana bem afiada chegou, olhou para aquele bambu, o bambu ficou feliz: hoje eu vou ser usado. E o dono levantou a katana,
lá embaixo, cortou, e o bambu gritou: ai, que dor é esta? E depois de ser cortado, achava que a dor é uma vez só, já poderia ser usado. E o dono pegou o bambu, viu que dá para usar, mas tinha problema aquele bambu. O que ele tinha aí consigo? A ramificação. Os galhos estavam ali, era um impedimento para seu bambu não ser cortado. E o dono pega agora a katana de novo, vai no primeiro galho, corta, e cada catanada o bambu gritava o quê? Ai! Cortava de novo, tá! O bambu gritava: ai! Cortava de novo, pá! O bambu gritava: ai! A dor era maior. O dono terminou de tirar todos os galhos e olhou o bambu, estava bem reto. E o bambu disse: agora acabou o sofrimento, chegou a minha vez para eu ser usado. E o dono agora diz: esse bambu ainda falta alguma coisa. Para quem conhece o bambu, aquele tubinho ali, ele tem uns nós no meio. Aqueles nós não é só aquele desenho por dentro, por fora, por dentro tem nós. E o dono, o que ele fez? Preparou um ferro lá no fogo. E ao preparar, acredito o bambu a olhar a dizer: o que vai acontecer agora? Preparou o pé na fogueira e pegou, colocou no meio do bambu. Foi lá onde tem o nó. E o bambu gritou: ai! Tirou, colocou no fogo, queimou mais, devolveu. Ai! Daqui a nada, o bambu ficou em condições. E o dono pega o bambu, coloca quase numa cachoeira, para dali entrar a água, e os que passavam pelo caminho pudessem beber a água que caía da cachoeira. O que eu quero dizer? A Bíblia diz que nós, na nossa vida, vai jorrar águas do Espírito para saciar a sede da humanidade. Não tem como nós levarmos água viva se nós não estivermos limpos, como o bambu estava limpo. Cada galho que era cortado o seu eu, o orgulho era cortado, o medice era cortado, o achismo era cortado, para poder depender do seu dono e não ter nada para o impedir. Nesta manhã, querido irmão, estás num processo para ser esse discípulo. Estás num processo para amanhã ser usado por Deus. Hoje a palavra diz não. A palavra diz não. A palavra diz não. Está a doer, está pesado, não está a dar certo, mas você está a ser preparado para um dia chorar água viva, água do Espírito Santo, da glória a Deus. Se coloque em pé, nós já encerramos. Podemos orar, pastor? Amém. Se coloque em pé. Diga para Deus que está ao seu lado. Diga: estamos na Páscoa. Diga para outro: estamos na Páscoa. Diga: a Páscoa desta vez é assim mesmo. Aleluia. Aleluia. Estamos na Páscoa. Só que estamos no verdadeiro sentido da Páscoa. Aleluia. Quando comemoravam a Páscoa, estavam a rir? Estavam a brincar? A primeira Páscoa estavam a sorrir? A primeira Páscoa tinha um tempo de olhar um para o outro? A Bíblia diz que eles participavam apressado, tudo já preparado para ir embora, porque era a noite do seu livramento, era a noite da vitória para eles. Comemoraram e foram embora. Irmão, isso aponta para Jesus. Não tem como pensarmos em Jesus, não pensar no sacrifício. E não tem como eu pensar no sacrifício como se Jesus fosse uma historinha. Coitado, ele morreu, como o mundo é mau, coitadinho. E vocês, ele foi chicotado. Esses homens são muito maus. Bater uma pessoa até daquele jeito, de fazer carregar uma cruz. Esse mundo é maldoso. Não é assim que nós comemoramos. Nós comemoramos dizendo:
Senhor, nos perdoa, porque o Senhor era perfeito, mas por causa dos nossos pecados, o Senhor sofreu. O Senhor foi humilhado. Senhor, era eu que deveria estar lá, mas o Senhor foi no